Fala aí, people desabotoada do Me Salva, mas que maravilha! É aula de geografia, é aula sobre o Rio Grande do Sul e é aula sobre a geologia e o relevo gaúcho. Cara, tema, tu vai fazer os vestibulares no Rio Grande do Sul, prova, sei lá, da URGS, da PUC, qualquer vestibular aí no estado, é um tema muito cobrado sobre a geografia gaúcha, geologia e relevo. Então, te liga no assunto. Vamos lá? Começamos aí com quem? Começamos aí com a geologia gaúcha, geologia do estado, certo? Primeira coisa que a gente está falando aqui, tá? A estrutura do Rio Grande do Sul é uma estrutura, vou colocar aqui, ó, muito antiga. A maior parte do estado do Rio Grande do Sul tem uma estrutura extremamente antiga. Uma boa parte dela datada lá do pré-cambriano. Que? Tu não lembra o que é pré-cambriano? Chuchuzinho, ó, olha aqui. Pré-cambriano. Cara, pré-cambriano é um período na história geológica do planeta que vai desde o surgimento do planeta, 4,5 bilhões de anos atrás, até mais ou menos uns 600 milhões de anos atrás, certo? Isso é o pré-cambriano. Então, quando tu vê numa prova lá uma questão que fala assim, uma rocha do pré-cambriano, ela é muito antiga. Entendeu? O que eu repita? Não precisa, né? Então, essa é a ideia, tá? Vamos lá. Então, rochas, a formação, uma boa parte da geologia do Rio Grande do Sul tem uma formação pré-cambriana. E aí, eu já te dou a barbada. A primeira formação geológica do estado vai ser o Cráton Rio da Prata, que corresponde a essa parte rochites aqui. No início, cara, olha só que loucura. Quando tu tem há mais ou menos uns 3 bilhões de anos atrás, o que vai ser o Brasil ou a América do Sul, não existia, por exemplo, essa parte norte aqui. Isso aqui do Rio Grande do Sul não existia, isso aqui era oceano, isso aqui era água, né? Tu vai ter o quê? Mais ou menos uma área dessa extensão aqui, há mais ou menos uns 3 bilhões de anos, que era, então, uma estrutura de rocha granítica, que a gente vai chamar hoje de Cráton Rio da Prata. Beleza? Depois é que vai se formar essas outras áreas ao redor do Rio Grande do Sul. A gente vai ver isso. Mas a origem do estado tá aqui, nessa parte que tu tá vendo aqui, nesse funil. Beleza? Bom, essas rochas, o que tu vai encontrar no Cráton Rio da Prata, são rochas graníticas. Vou colocar aqui, ó. Sobretudo, granito. E vale tu lembrar que o granito é uma rocha ígnea ou magmática intrusiva, beleza? Ou seja, ela vai se formar, o granito vai se formar a partir de uma solidificação lenta do magma. É aqui, tá? E esse granito data de mais ou menos, tá? 3 bilhões de anos atrás. Fechou? Beleza? Tranquilo aqui? Cara, saca só. Tu vai ter então uma estrutura muito antiga. Beleza? Aqui, vou colocar uma outra observação importante sobre o Cráton Rio da Prata. Essas regiões cratônicas ou cristalinas, a gente pode chamar de escudos cristalinos e tal, né? Cráton, escudo cristalino, maciços. Bom, enfim, nessas estruturas muito antigas, datadas do pré-cambriano, é muito comum tu encontrar recursos minerais metálicos. As principais áreas de mineração do Brasil como um todo, estão em áreas cratônicas. Detalhe, no Rio Grande do Sul, a principal área que tu vai encontrar recursos minerais metálicos é aqui. Só que como é uma região extremamente antiga, olha só, mais de 3 bilhões de anos, cara, já sofreu muita erosão, sofreu um rebaixamento do relevo. Muitos recursos minerais metálicos já sofreram erosão e sobrou pouca coisa. Principal recurso mineral que tu tem aqui, saca só. Cobre, tá? Tem outros? Tem, cara, tu até encontra, né? Mas o cobre vai merecer um destaque nosso dentro dos recursos minerais metálicos encontrados nessa região do Cráton Rio da Prata. Fechou? Cara, cidades como Caçapava do Sul, vou colocar aqui, ó. Cidades como Caçapava do Sul, né, que vai se encontrar mais ou menos aqui, Santana da Boa Vista, né? Essas cidades
elas apresentam então um destaque na produção de cobre dentro do Rio Grande do Sul. Beleza? Vamos para a próxima formação geológica. Cara, na sequência, essa aqui é mais antiga. Digamos, essa aqui vai ser a primeira, certo? A partir do momento que tu tem essa formação gerada, tu começa a ter, por volta de mais ou menos 1 bilhão de anos atrás, tu tem um choque de placas tectônicas, placa sul-americana e placa africana colidem, tu vai ter, há 1 bilhão de anos atrás, a formação de um cinturão orogênico, formação de montanhas, tá? Ao longo do litoral brasileiro. E o que vai acontecer? Amados, a partir de mais ou menos 1 bilhão de anos atrás, imagina a situação. Essa parte amarela não existe, esquece ela. Aqui tudo, essa parte toda aqui, ó, isso aqui tudo é África. Essa parte aqui é a África, coladinha no que vai ser a América do Sul. O que acontece? Erosão constante dessas áreas cratônicas, não só aqui do Craton Rio da Prata, mas ao restante do Brasil, e tu começa a jogar sedimentos aonde? Os sedimentos vão se depositando nessa região mais ao norte. Aqui, sobre a África, também tem uma cobertura sedimentar. A erosão gerada aqui vai jogar sedimentos para cá e para cá, beleza? No Brasil, esses sedimentos vão se acumulando, se acumulando, se acumulando e vão gerar o que nós chamamos hoje de uma bacia sedimentar, mais especificamente, bacia sedimentar do Paraná. Então, olha só, Craton, Rio da Prata, bacia sedimentar do Paraná. Cara, muita atenção. Essa formação aqui, ela data do Paleozoico e do Opa, vamos tomar que não saia da tua folha. Mesozoico. Saiu da tua vista? Não. Belezinha, vamos puxar um pouquinho pro lado. Aê, fechou. Paleozoico, Mesozoico. Paleozoico está em torno aí de mais ou menos uns 600 milhões de anos. Mesozoico, uns 200 milhões de anos atrás. Então tu vê aqui assim, ó. O início da formação da bacia sedimentar do Paraná, cara, ela é muito antiga, velho. Ela data do Paleozoico, são 600 milhões de anos. Tu começa a provocar a erosão dessa área e ela joga os sedimentos sobre isso aqui, vai preenchendo esse espaço. Lembra que eu falei antes? Isso aqui era um oceano. Então tu vai preenchendo esse oceano com o quê? Com sedimentos. Vai provocando, digamos assim, o assoreamento. Perdão, me empolguei. Vai gerando o assoreamento dessa formação oceânica, tá? Beleza? Foi? Outra coisa importante que nós temos aqui, tá? No momento que tu tinha essa cobertura sedimentar, essa formação sedimentar, tu vai ter um período em que as chuvas vão ser abundantes sobre essa região, tá? E tu tem aqui, lembra, vou colocar aqui do lado, ó, rochas sedimentares. Sobretudo uma rocha sedimentar, que é o arenito. Nós chamamos o arenito dessa estrutura aqui da bacia sedimentar do Paraná de arenito botucatu. Que? Arenito botucatu? Sim, chuchuzinho, olha aqui, ó. Arenito botucatu, certo? E esse arenito botucatu, por ser um arenito, uma rocha sedimentar, ele é extremamente poroso, permeável. Então, no momento que tinha fortes chuvas nessa região, essa rocha permeável permitia que a água infiltrasse, vou tentar fazer aqui, que a água caía, infiltrava e ia se acumulando em grandes profundidades, formando o quê? Um grande aquífero. Cara, o aquífero que nós vamos ter na região correspondente à bacia sedimentar do Paraná é um dos aquíferos mais famosos, um dos maiores e mais importantes do Brasil, que é o aquífero Guarani. Fechou? Aquífero Guarani. Vai ser correspondente, né? Corresponde basicamente à área em que tu vai ter a bacia sedimentar do Paraná. Rochas permeáveis permite a formação, o acúmulo de água subterrânea, aquífero Guarani. Fechou? Só que acontece o seguinte, de repente, não mais que de repente, do riso fez-se o pranto. Saca só, amados, vocês vão ter por volta de mais ou menos uns 180 milhões de anos atrás, tá? Lá no Mesozoico, a fragmentação do Pangeia. Tá ligado, Pangeia? Separou. Plec! Cara, África, América do Sul simplesmente fazem o quê? Começam a se separar. E no que tu tem essa fragmentação do Pangeia, muita atenção,
África e América do Sul começam a se separar. Tu tem uma abertura da crosta terrestre, e dessa abertura da crosta terrestre, desse limite divergente, tu começa a ter derrames vulcânicos. Esses derrames vulcânicos, eles vão cair para cá, ó. Te ligou? Eles começam a cair sobre o continente africano num primeiro momento, quando começa a ter a separação, e começam a escorrer sobre a região mais plana do que vai ser o Rio Grande do Sul, que é a bacia sedimentar do Paraná. E vão escorrendo, não se restringe ao Rio Grande do Sul. Cobrem a parte oeste de Santa Catarina, cobrem a parte oeste do Paraná, oeste de São Paulo, um pouco do Mato Grosso e por aí vai. Tu vai ter boa parte da bacia sedimentar do Paraná coberta por derrames vulcânicos, ok? Derrames vulcânicos. Cara, isso aqui a partir da fragmentação do Pangeia. 180 milhões de anos atrás. E daqui tu vai gerar um tipo de rocha que vai ser bem importante sobre a bacia sedimentar do Paraná. Tu tem a base arenito e na parte superior de boa parte dela tu tem basalto, certo? Chamado basalto Serra Geral, tá? Então, olha só, é uma estrutura bem complexa, a gente vai voltar a falar dela daqui a pouquinho. E depois que vocês tinham já, então, essa separação da América do Sul e da África, né? O Pangeia separou, o Gondwana separou, tu começa a ter a formação pela ação marinha, tu forma, e aí tu vai formar o Oceano Atlântico, e da ação do Oceano Atlântico, ação de deposição sedimentar das ondas, e a partir da deposição fluvial dos rios, tu começa a formar a outra bacia sedimentar que a gente tem no Rio Grande do Sul. Vou colocar aqui ela, que é a bacia, ficou meio estranho amarelo, né? Amarelo não serve. Bacia sedimentar de Pelotas, beleza? Deixa eu sair daqui. Bacia sedimentar de Pelotas. Cara, essa formação, ela é muito mais recente. Olha só, ela data do Cenozoico. Isso quer dizer o quê? Mais ou menos uns 20 milhões de anos atrás. Muito recente. E tu vai lembrar o quê? Há uma palavrinha mágica, uma questão interessante que nas provas é meio recorrente, que é o seguinte, ela tem uma formação flúvio marinha. São sedimentos depositados nessa região costeira por ação dos rios que vêm do continente, por exemplo, Rio Camaquã, Rio Mamptuba, sei lá, né? E também pela ação de deposição sedimentar marinha. Fechou? Vamos adiante? Saca só. Relevo gaúcho. Aqui a gente vai ter alguns detalhes que eu quero que vocês prestem bastante atenção. Certo? O que acontece? Nós temos basicamente 4 formas de relevo no Rio Grande do Sul. Olha aqui, ó, vamos lá, passando por elas. Começando aqui, amarelo, Planalto Sul-Rio-Grandense, corresponde à região que geologicamente é o Craton Rio da Prata, certo? Altitudes mais ou menos em torno de 600 metros, tá? Com topos bem aplainados, alguma coisa aqui de coxilhas e também formação de algumas serras, que nós chamamos serras de sudeste, certo? Mais ou menos nessa região aqui, ó, do Planalto Sul-Rio-Grandense, nós temos as chamadas serras de sudeste. É aqui, voltando, né, frisando, onde nós encontramos as áreas de mineração de cobre no Rio Grande do Sul, tá? Região muito antiga, do pré-cambriano, bastante erodida, sofreu rebaixamento. Aqui tu tem um relevo bem aplainado, tá? Formando algumas serras isoladas. Depois tu vai ter o quê? Olha só, tá vendo esse vermelho aqui e esse verde? Isso aqui corresponde ao quê? A bacia sedimentar do Paraná. E aí eu vou te pedir para tu fazer dar uma viajada comigo. Saca só esse risco aqui, ó. Esse risco do norte-sul, sul-norte. É mais ou menos isso aqui, ó. O amarelinho aqui é isso aqui, rocha cristalina, granito, onde tu tem o Planalto Sul-Rio-Grandense, altitudes modestas, mais ou menos 600 metros. Depois tu tem o quê? Rochas sedimentares. Poderia colocar um outro nome aqui, ó. Arenito Botucatu, correspondente a essa rocha sedimentar. Te ligou? Toda essa base aqui, ó, tudo isso aqui é a bacia sedimentar do Paraná. Só que tem uma parte da bacia sedimentar do Paraná que vai ser preenchida, coberta por rochas ígneas.
Mais ainda, rochas ígneas extrusivas. Isso aqui corresponde ao basalto, tá? Então, olha só, a parte da bacia sedimentar do Paraná que não foi coberta por basalto, nós temos aqui a chamada depressão central, certo? A parte da bacia sedimentar do Paraná que foi coberta por basalto, nós chamamos de planalto arenito basáltico. Fechou? Bom, então vamos sacar só, depressão central. Tu tem aqui altitudes no máximo, altitudes máximas de 200 metros, mais na parte oeste da depressão central. Entendeu por que a depressão central, né? Entre um planalto e outro, tem um buraco, e um buraco é depressão. Tá? Aqui no meio corta um dos rios mais importantes do Rio Grande do Sul. Ele corre de oeste para leste. É um rio relativamente plano e, portanto, bem navegável, que é esse rio aqui, ó, esse risco aqui, que é o famoso Rio Jacuí. Tu tem uma hidrovia que drena boa parte da produção agrícola, industrial gaúcha, cara, que é a hidrovia Rio Jacuí, Guaíba, Laguna dos Patos, Oceano Atlântico. Tá? A gente vai falar mais aqui da Laguna dos Patos e do Lago Guaíba, não se preocupem. Próxima aula aí, tá? E da mesma forma que nós falamos que aqui no Planalto Sul-Rio-Grandense tu extrai cobre, aqui na depressão central, onde as rochas sedimentares, onde o arenito botucatu, ele aparece, ele está aflorado, tu também tem um recurso mineral muito importante, que é carvão mineral. Beleza? Cara, carvão mineral no Rio Grande do Sul tu vai encontrar onde? Nessa região central do estado, nas rochas sedimentares. Cidades como Bagé, Ulha Negra, Minas do Leão, né? Candiota tem grande produção de carvão mineral. Tanto que Candiota, querido, te liga, Candiota tem termoelétrica, Candiota 1, 2 e 3. Tá? E as termoelétricas de Candiota são a base de carvão mineral. Tem uma outra termoelétrica também no estado, que é em Charqueadas, que é a região metropolitana de Porto Alegre. Se abastecendo do quê? Desse carvão mineral, que não é de tão boa qualidade, né? É meio maus, não dá para usar em siderúrgicas, metalúrgicas e tal. A gente direciona para onde? Geração de energia. Então coloca aqui do lado, ó. Geração de energia. Isso aqui é um raio, tá? Perdão. E morre de acho. Cara, carvão mineral gaúcho, basicamente destinado à geração de energia. Fechou? Vamos adiante? Pegar essa parte mais ao norte, que é o Planalto Arenito Basáltico. Se tu for pegar uma questão mais nacional, esse planalto que tu tem, pega o norte do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina, oeste do Paraná, tu pode chamar também de Planalto Meridional. Localmente, estadualmente, nos vestibulares aqui do Rio Grande do Sul, né, daqui desse estado, vai ser comum tu ouvir o termo Planalto Arenito Basáltico. Por que arenito basáltico? O nome já explicou. A base é arenito e a rocha superior é basalto. Fechou? Barbadinha para lembrar, né, meu? Da erosão do basalto, tu vai ter a formação, então, de um solo muito fértil, chamada terra roxa, mais avermelhada, tal. Lá na região sudeste, a terra roxa vai ser famosa por ter ocorrido o ciclo do café em São Paulo, norte do Paraná, né? Também tu encontra uma terra mais avermelhada na região norte do Rio Grande do Sul, tanto que assim tem uma cidade aqui no norte do estado que é Lagoa Vermelha. Porque a água é vermelha, a água da Lagoa é vermelha? Não, mas tem uma coloração mais avermelhada porque o solo presente nas margens da lagoa é esse aqui, tem um tom mais avermelhado, certo? Tá? Outra coisa, lembra que da formação rochosa, aqui tu tem algum recurso mineral? Tu extrai alguma coisa? Sim. Gemas ou pedras semi-preciosas, tais quais ágata, ametista, em cidades. Vamos colocar aqui, ó. Ágata, ametista, em cidades como Guaporé, Iraí, Soledade, na parte norte do estado. Fechou? Tranquilito? Sim? E detalhezinho para a gente fechar com chave de ouro,
né? A questão do planalto arenito basáltico, meu, atenção, tem uma formação que é a chamada cuesta de Aedo. A cuesta de Aedo, para quem não tá lembrado, cuesta é essa forma de relevo aqui, ó. Tá? Tu tem uma vertente, um lado do morro que é mais íngreme, outro lado do morro que é mais suave. Onde é que tu encontra isso? Na parte oeste. Aqui tu tem o rio Ibicuí, que corre mais ou menos nessa direção aqui, leste, né? Ou melhor, sudeste e noroeste, e ele dividiu esse planalto arenito basáltico. E aqui tu formou a cuesta de Aedo. Então vou colocar aqui, ó, asterisco para a cuesta de Aedo, asterisco para a cuesta de Aedo. A parte mais suave é nesse sentido, a parte mais íngreme é aqui. Aqui está o rio Ibicuí, aqui está o rio Ibicuí, certo? Tá aqui, ó. Ficou meio parecida a cor, né? Mas aqui está o rio Ibicuí, certo? E fechando a nossa aula, planície costeira, que é essa verde escuro, tá aqui ela. O que nós encontramos aqui na planície costeira? Perdi minha caneta preta. Ah, buguei. Olha só, planície costeira, então, esse verde escuro, tá? Formação flúvio marinha, com grande presença de... O que é isso? Era para ser um L. Lagoas e lagunas. Tá aí. Na parte do litoral norte tem uma presença gigantesca de lagoas, perdão, tá? E aqui tu tem a famosa Laguna dos Patos. Certinho? Amados, tranquilo? Cara, bastante coisa, bem complexo. É um tema muito frequente. Nas provas os caras costumam fazer esse risco aqui, ó. E tu tem que dizer quais as formas de relevo ou estruturas geológicas que perpassam no deslocamento do sul para o norte e o norte para o sul. E aí tu lembra desse perfil topográfico aqui que corresponde a exatamente essa linha pontilhada. Fechou, amados? Que bagual essa aula. Gostei. Tô todo oriçado, todo excitado. Vou resolver isso rapidinho. Beijo, até a próxima.